A relação entre a matemática e a antropologia. A matemática e a antropologia são duas áreas do conhecimento que podem parecer distantes uma da outra, mas na realidade possuem uma relação complexa e interessante. A antropologia é a disciplina que estuda a cultura e a sociedade humana em diferentes contextos históricos e geográficos, enquanto a matemática é a ciência que estuda as relações e propriedades dos números e das formas. Uma das formas mais óbvias em que a matemática e a antropologia se relacionam é por meio do uso da estatística. A estatística é uma área da matemática que se preocupa com a coleta, análise e interpretação de dados, e é frequentemente utilizada pelos antropólogos para estudar e compreender padrões sociais e culturais. Por exemplo, a estatística pode ser usada para analisar as diferenças entre os padrões de casamento em diferentes culturas ou para entender a distribuição geográfica de diferentes línguas e dialetos. Além disso, a matemática também pode ser usada para modelar e entender as relações sociais e culturais. Por exemplo, a teoria dos grafos, que é um ramo da matemática que estuda as relações entre objetos e entidades, pode ser usada pelos antropólogos para analisar as redes sociais em diferentes comunidades e culturas. A análise de redes pode ajudar a entender como as pessoas se relacionam entre si e como as informações e recursos fluem dentro de uma comunidade. Outra área da matemática que se relaciona com a antropologia é a geometria, que pode ser usada para entender a forma como as pessoas interagem com o espaço físico e com o ambiente natural. A geometria pode ser usada para analisar as formas e padrões em diferentes tipos de arquitetura e design, bem como para entender as diferentes maneiras como as culturas concebem e utilizam o espaço. A matemática também pode ser usada para entender e analisar os diferentes sistemas de numeração utilizados em diferentes culturas e sociedades. A análise de sistemas de numeração pode revelar muito sobre a forma como uma cultura concebe e organiza o mundo. Por exemplo, a matemática pode ser usada para entender a forma como os antigos povos maias concebiam o tempo e o espaço, e como isso se relaciona com suas crenças religiosas e cosmologias. Em resumo, a relação entre a matemática e a antropologia é complexa e multidisciplinar. A matemática pode ser usada para modelar e entender as relações sociais e culturais, para analisar a distribuição de dados e para entender como as diferentes culturas concebem e organizam o mundo. Por sua vez, a antropologia pode ajudar a contextualizar e interpretar as análises matemáticas, oferecendo uma compreensão mais profunda dos aspectos sociais e culturais envolvidos. Juntas, essas duas áreas do conhecimento podem fornecer uma visão mais completa e integrada do mundo em que vivemos.